Amém, irmãos? Graças a Deus, que é tudo em todos. Quero pedir aos amados que se coloquem de pé nesse momento. Quero cantar um louvor junto com os irmãos. Se puder colocar a mão em seu coração, se colocando de pé, para louvar o Senhor em forma de oração. Você vai usar esse cântico como oração nesse momento. Perto eu quero estar. As vozes. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior. Aleluia, que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Assim, Senhor, tudo que há em mim eu quero, sim. Tudo que há em mim. Diga aí, eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que eu ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo. Oh glória. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Assim, Deus, te louvarei. Diga a Ele, não importam as circunstâncias. Oh, adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Diz assim, não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Pai bendito, tu és maravilhoso, Deus, e nós nos alegramos em tua presença. E nessa manhã, Pai, sei, o Senhor falará aos nossos corações e sairemos daqui enriquecidos com a tua palavra, para que possamos, ó Senhor, testemunhar ao mundo o teu poder e vivendo uma colheita generosa, abundante da tua parte, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Meus amados irmãos, nós temos sido trabalhado com algumas mensagens dentro de uns temas muito fortes. E o tema que agora estamos vivendo, Nani, não é o contrário, mas nos chama a uma responsabilidade. Primeiro, nós precisamos entender que a colheita está liberado, os campos estão já gritando pela nossa ação. Palavra de Cristo. É tão urgente que tem poucas pessoas para trabalhar. E nós precisamos orar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Olha que coisa. A colheita ela é tão verdadeira, essa palavra é tão real em nossas vidas, que o próprio Jesus disse: peçam a Deus que envie trabalhadores. Ore pedindo para que Deus envie trabalhadores. Então não é algo que será que vai acontecer, não, meus irmãos. É algo que nós precisamos agir para que possamos viver esse tempo de colheita. E a colheita mais maravilhosa que precisamos viver é colheita de vidas. O mundo está gritando por socorro.
As pessoas estão gritando por socorro, e por isso eu tenho que me preparar, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não tenho como entregar algo que não há em mim. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar me preparando para que eu possa chegar e entregar essa necessidade que o mundo precisa, entregar a solução da necessidade, mas eu tenho que me preparar. O Senhor Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida, queridos, mas nós precisamos nos preparar. Quando Jesus levou 3 de seus discípulos ali ao Getsêmani, Ele foi orar. Quando Ele volta, encontra os irmãos dormindo, e Ele diz: olhe, vigiai e orai. Estão dormindo? Vigiai e orai. E foi quando retorna, dormindo de novo, estava cansado. Qual tem sido o nosso cansaço? Qual tem sido o seu cansaço? Que está levando talvez alguns a dormir e não buscar essa preparação para a colheita que virá. Amém, queridos? É o tempo de colheita. Mas se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos prontos, veremos apenas alguns celebrando, porque colheita traz celebração, colheita traz alegria, colheita traz festa. E o interessante da colheita é que quando você colhe, você come, você é abençoado, não depois, mas também durante. O trabalhador que trabalha é o primeiro a comer dos frutos. Então nós precisamos entender que essa colheita vai ser em minha vida se eu estiver me preparando. Amém? Amém, irmãos? Agora, nós aprendemos também que para que haja essa colheita, eu preciso semear. Eu preciso semear na minha vida, eu preciso semear na minha família, eu preciso semear em minha vizinhança, eu preciso semear na vida de pessoas, para que daí eu possa colher os frutos do meu trabalho. Cristo fala em sua oração: por causa deles, eu me santifico primeiro, eu me preparo, para que eles também sejam santificados na tua palavra, para que nós possamos trazer pessoas aos pés de Jesus. Eu preciso me preparar primeiro, não esqueçamos disso. Amém? Levítico 26, 3 e 4 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecer os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Quantos creem nisso? Primeiro eu preciso crer nisso. Qual o efeito que esse versículo causa na sua vida? Qual a sensação que você tem quando lê esse versículo? Você consegue sentir alegria nisso? Você consegue visualizar, como diz lá Isaías, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Você consegue se alegrar entendendo que se você seguir os estatutos, se você obedecer, você vai participar dessa colheita, porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Deus não falha em cumprir a sua palavra. Porém, nós precisamos também cumprir nossa parte, para que haja um acordo. Se a grande questão aqui está no se. Há uma condição: eu vou fazer, eu quero fazer, se vocês seguirem. Se é
uma opção. Quem quer viver uma vida de abundante colheita? Uma vida próspera? Se seguirem os meus decretos. Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor da terra. Se. Então, eu preciso entender duas coisas. Primeira coisa, a promessa de Deus se cumpre na vida de todo aquele que crer. Diga assim, ó, a promessa de Deus vai se cumprir em minha vida, porque eu creio. Se ela se cumpre na vida de todo aquele que crê, eu creio. Então não tem como eu não participar disso, porque Deus é fiel. Segunda coisa que eu tenho que entender: precisamos viver segundo o propósito estabelecido por Deus. Eu preciso praticar as orientações, as recomendações, as ordens que Deus estabeleceu para a minha vida, para que eu possa viver em colheita abundante. Irmãos, quando nós entendemos isso verdadeiramente, a nossa vida muda por completo.